Boa noite, casais abençoados e lindos. Amém? Gente, família é algo que realmente nos encanta, não é? Como é lindo você... Eu fico olhando, às vezes eu paro e fico olhando aquelas fotos de família, foto de casamentos também, mas quando é a foto da família completa, né? Com os cônjuges e os filhos... é maravilhoso, porque é algo que Deus projetou desde o início, né? Desde o início, Deus é família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, desde o início, Ele já é família e deseja que também sejamos e vivamos em família de uma maneira saudável. Okay? Então, se você puder aí para quebrar o gelo, falar para a pessoa do seu lado, fala assim: Deus deseja que você viva em família de uma maneira saudável. Agora, uma pergunta: é fácil, gente, viver de maneira saudável em família, de maneira harmoniosa, de maneira até mesmo abençoada? É fácil? Não é fácil, é um grande desafio. Eu queria pedir o pessoal lá das mídias, se puder tirar um pouquinho dessa luz aqui para eu poder enxergar o pessoal. Está quase me cegando aqui. Aí. Amém? Então vamos fazer mais uma oração. Se você está com o seu cônjuge, pegue na mão dessa pessoa que Deus te deu e vamos entregar a nossa família, o nosso casamento ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor projetou o casamento e a família, e sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que ama e que deseja que nós, Pai, possamos estar juntos até o fim. Sabemos, ó Deus, que é um grande desafio, Deus, o casamento, a família, a criação de filhos. Pai, ainda mais nos dias de hoje, é muito difícil, mas nós sabemos que o Senhor está conosco e que, estando o Senhor conosco, nós venceremos, Pai. Nos dê, Senhor, as estratégias do alto para alcançar essa família que o Senhor desenhou para nós, Pai. Esse casamento que o Senhor deseja para nós. Pai, nos ajude também a consertar aquilo que é necessário. Deus, fazer concertos na nossa vida para que tenhamos um casamento e uma família abençoada e saudável no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Então, pessoal, vou passar para vocês aqui algo que eu aprendi e que foi muito bom para mim. Me trouxe clareou algumas coisas na minha vida e na vida do meu esposo, e que também, tem alguém me ligando aqui, peraí. Você é Mauro? Vou colocar no silencioso aqui, senão... Então, quando eu consegui ver esse chamado genograma, é um mapa da família, tá? Quando eu consegui ver esse mapa da família, eu comecei a enxergar sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a família do Mauro, meu esposo. Eu comecei a entender algumas coisas que estavam em desordem na nossa vida, na minha vida pessoal e até mesmo em relação ao nosso casamento. Por isso que foi tão importante para nós, para mim. E o que é esse nome aí, né, esquisito? Genetograma ou genograma? É uma representação gráfica da sua família, tá? E aí, quando a gente fala em representar a família, fala de você e das gerações passadas, né? Ok? Você e os seus pais e os seus avós, principalmente, tá bom? Por quê, gente? Porque o nosso Deus é um Deus de gerações, desde o início. Ele é um Deus de gerações e Ele trabalha nas gerações. E a Bíblia diz que quando uma pessoa, como Abraão, pode voltar na primeira lá, isso. A Bíblia diz que
quando Abraão, que foi aquele homem que decidiu obedecer a Deus, decidiu fazer o que é certo, como que ficaram as próximas gerações? Isaac, Jacó, eles foram abençoados, porque houve a obediência, né, do patriarca. Então, quando você e eu decidimos obedecer, as nossas próximas gerações serão abençoadas. Os padrões de maldição que talvez chegaram até nós, eles serão quebrados. E a partir de então, a partir da nossa obediência e do nosso desligamento dos padrões ruins que haviam nos nossos pais, nossos avós, então nós vamos agora estabelecer espiritualmente, pela fé e pelas nossas atitudes, um novo padrão. Bom, o que é isso? Eu vou explicar para vocês aí, pode passar o terceiro slide. Isso, esse aí. Como que a gente representa? A gente representa o homem como um quadrado e a mulher como um círculo. Aí tem algumas particularidades, né? Quando o homem está nesse momento de estudo, a gente coloca outro quadradinho por dentro, a mulher também, outro círculo por dentro. Quando alguém na família morreu, xizinho. E assim você pode colocar também a idade da pessoa atual, ou se ela já morreu, você coloca o nascimento e a morte. Próximo. Como que a gente representa o casamento? Tá aí o quadradinho e o círculo e os dois ligados. Ah, mas quando, né, o casal mora junto, ainda talvez não tem um compromisso tão forte aí por meio desses tracejados, ok? Próximo. Casamentos desfeitos. Estou ensinando para você como é que a gente faz um genograma, depois você vai entender tudo, tá bom? Você vai montar o seu aí daqui a pouco. Casamentos desfeitos. Está lá, 2 tracinhos de divórcio e 1 tracinho de separação. E o próximo é o que a gente agora interessa. Uma família nuclear intacta. Intacta, quando fala intacta, é porque ninguém morreu, é porque não houve separação ou divórcio, ok? Para vocês entenderem. Então, tá aí o primeiro casamento. Vamos supor que seja ali no quadradinho, aqui a minha direita, você, e o círculo, a sua esposa. E aí vocês tiveram 4 filhos. Você vai apresentar dessa forma, ok? 2 rapazes e 2 moças. De lá nós temos outro modelo de família com gêmeos idênticos e gêmeos fraternos, ok? Então esse aí é um modelo tradicional, digamos assim. Aí ele tem mais algumas particularidades que também são importantes. Vamos supor que na família também tenham acontecido vários fatos. Tem acontecido abortos, tem acontecido que a mulher ganhou um filho e logo ele faleceu, ok? Ou então, a mulher ainda está grávida. Pode passar o próximo, está aí? Como que a gente representa? Um aborto espontâneo, um aborto que foi induzido, que está lá o xizinho no meio, ou então um bebê que nasceu e logo morreu, natimorto, e uma gravidez. Tá bom? Só para você entender e depois você vai fazer o seu genograma aí. Nós vamos te entregar um papel. E você, qual que é o objetivo da gente colocar, representando nesse papel a nossa família? Hoje, o seu casamento, os seus filhos, você vai colocar também os seus pais e os seus avós, ok? Se você tiver conhecimento, você coloca também os pais do seu cônjuge e os avós, ok? Para quê? Qual que é o objetivo da gente poder fazer uma representação gráfica da nossa família, um mapa da nossa família, para que a gente possa entender quais são os padrões que têm se repetido ao longo dos anos. Como assim, padrões que têm se repetido ao longo dos anos? Vamos supor que sejam padrões de vícios, padrões de doenças psicológicas,
doenças físicas, padrões de divórcio, padrões de abortos, ok? E padrões, pode acontecer também que lá atrás, por exemplo, um avô suicidou e existe um espírito, porque o mundo espiritual é muito real. Existe um espírito de morte atuando na família desde então. E ali, esse espírito de morte, ele, pode vir a afetar um neto, por exemplo, um bisneto, Então a gente precisa identificar isso. Essas características, esses padrões que se repetem e que não são bons, que são disfuncionais, que são espiritualmente muito ruins para nós, e nós vamos então desligar esses padrões que estão se repetindo na nossa família. A partir do momento que a gente, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós desligamos esses padrões ruins, ou podemos chamar de maldições geracionais, familiares, nós vamos então estabelecer novos padrões de bênção, através da nossa obediência e através de uma atitude de fé e de pedido de perdão. O que mais faz a diferença para que a gente possa estabelecer um novo padrão, um padrão de bênção na nossa família, é pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados que foram praticados pelos meus antepassados. Ok? Então, é uma espécie de quebra-cabeça. E ali você vai colocar como que são as relações, quais são as questões que precisam ser trabalhadas por Deus na sua família. E Deus, Ele vai fazer algo maravilhoso. Amém? Então, você vai colocar lá você, seu cônjuge, seus filhos e seus pais, inicialmente. E aí, vai colocar se teve acidentes, mortes, infidelidades e outras coisas que a gente falou aqui, E a gente vai, pelo poder do nome de Jesus, romper cadeias, heranças geracionais. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Então, nós somos redimidos. O que é ser redimido? É ser salvo, retirado de uma cova, de um lugar de prisão. Talvez você não sabe por quê. Existe tanta dificuldade no seu relacionamento conjugal. Existe talvez um espírito de divórcio, de separação atuando há anos. E às vezes você está lutando pelo seu casamento, lutando com as suas forças naturais, mas é necessário agora intervir com o sobrenatural de Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo e desligar esse legado de maldição para que nasça agora uma nova realidade. Amém? Então eu quero aqui dar algumas dicas. Mas antes disso, dizer que, gente, o nosso casamento é como um jardim ou como um pomar, certo? O jardim, quem que gosta de planta, gente? Tem alguém que gosta de planta? E cuida. E cuida, ótimo, muito bem. Eu não sei cuidar. Se você me der, eu vou ficar agradecida, mas não sei cuidar. Então, vamos lá, para quem gosta e cuida. Se você ganha uma planta e você deixa ela lá, esquece ela, o que acontece? Ela vai morrer, ou pelo menos ela vai mirrar, né, gente? Então, o casamento é assim, é esse jardim, cheio de plantas, cheio de vida.
que precisa ser cuidado e regado alguns dias. De vez em quando, a gente precisa regar, cuidar do nosso casamento? Não, todos os dias. E como que a gente planta? Como que a gente rega? Vamos ver se vocês estão sabendo aí. Os homens, como que você planta no seu casamento? Hã? Quer falar, André? Tá falando. Lavando a louça para a esposa, cuidando das crianças, na verdade? É aquele lixo cheio de vermes lá, terrível, aquelas larvas. O homem, gente, corajoso, ele vai lá, põe a mão naquele trem esquisito lá, dá um jeito e põe para fora da casa. É assim que você planta no casamento. O Mauro fez isso essa semana. Eu falei, Jesus, obrigada pelo meu marido. E como as mulheres plantam na vida do seu esposo? Ô, glória! Sendo atenciosas, carinhosas. Que mais? Fazendo uma comida gostosa que você sabe que ele gosta, né? Que mais, gente? Massagem nos pés? Ah, eu sei que não é só nos pés, não. Nem vem. Eu sei. Começa pelos pés, né, irmão? Muito bem. Isso, deu a dica. Ficou a dica, pronto. Então, o casamento é esse jardim que nós precisamos cuidar. Em Hebreus 13:4, fala que o casamento é digno de honra. Vamos ler todos juntos? Porque esse versículo é para a gente decorar. Vamos lá? O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha só, gente. Deus, ele leva muito a sério o casamento. Nós vivemos dias que muitas pessoas banalizam o casamento, mas Deus, ele leva muito a sério, digno de honra, né? E Salmo 128, versículo 1, ele fala mais sobre a família. A Bíblia fala sobre a família. Salmo 128, nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você quer uma família assim? Eu quero uma família assim, uma família abençoada. E o primeiro passo é temer ao Senhor. E como nós podemos temer ao Senhor? É colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Está tudo aqui no manual. Ai, gente, tem vários cursos na internet sobre casamento. Faça isso, faça aquilo. Sua esposa é isso, seu marido... Não, mas se nós colocarmos o que está aqui, nós seremos bem-sucedidos. Não estou dizendo que você não deva fazer um curso extra, que bom, mas primordialmente colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus nos ensina que os homens devem amar as suas esposas como eles amam a si mesmos, e entregar-se por elas. E o que isso significa na prática? Um amor sacrificial. Muito bem. É isso mesmo, é pensar nela primeiro. É se doar integralmente por ela. Mesmo estando cansado, pensar em quais são as necessidades dela, que esteve também trabalhando o dia todo. Né? E também fala dos deveres da mulher, da esposa, que é respeitar o seu esposo. Porque o que é tão importante para as mulheres, para nós mulheres, é nos sentirmos amadas. E o que é tão importante para os homens é perceberem que são respeitados.
Então repete comigo, fala amor e respeito. Amor e respeito. Então, mulher, talvez você falta ainda o respeito para com seu esposo. Esse respeito profundo. Ah, mas ele fala besteira de vez em quando. Ah, mas ele faz coisas erradas que eu não gosto. Respeite mesmo assim, né? E os homens da mesma forma, né? Se a mulher não está te agradando, mas continue amando, plantando no seu jardim. E uma hora isso vai frutificar. Agora, existem algumas coisas que destroem a família. Nós falamos, né, vimos aqui alguns pecados, algumas coisas dos nossos antepassados, mas e da nossa vida? Quais são alguns pecados que destroem a nossa família? Você sabe? Nós lemos aqui em Hebreus 13:4, e lá fala o quê, gente? Que Deus julgará os impuros e os adúlteros, né? Então, o que é a impureza? A impureza, poderíamos dizer que é a pornografia. A pornografia destrói o casamento. Você e eu, nós não precisamos disso. Nós temos o nosso cônjuge ao nosso lado. Deus te deu uma pessoa. E outro pecado que destrói a família profundamente é a traição, o adultério. É algo que acaba com o casamento. Mesmo que o outro cônjuge que foi traído não saiba, aquele casamento, ele está abalado espiritualmente, porque os demônios, eles veem tudo e eles participam dos pecados. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos ser sinceros com o nosso cônjuge. Às vezes no seu trabalho ou em qualquer lugar, tem pessoas te assediando. Tem situações que estão difíceis. E sabe o que vai te guardar? É você falar, você ser sincero com o seu cônjuge. Falar, olha, no meu trabalho tem um homem me assediando. Tem um homem que fica me cantando. Né? Ali na academia tem uma mulher que fica me encarando. E assim você abrindo o seu coração, vocês vão orar juntos. E o seu casamento vai ser guardado. Amém? Precisamos ser maduros para falar e para ouvir o que o nosso cônjuge está vivendo, o que nós estamos vivendo, as nossas lutas, as nossas tentações, porque todos temos lutas e tentações, porque somos humanos. Mas o Senhor nos ajuda a vencer. E o caminho para vencer é abrir a nossa boca e confessar e falar sem medo. E se ocorreu o pecado, também confessar. O Senhor Jesus vai te ajudar. Ele vê o seu coração. Ele sabe que você deseja cuidar da sua família. Amém? Busque ajuda. Se você tem tido dificuldade nessas áreas, não fique calado, não fique sofrendo sozinho. E vença no nome de Jesus. Lembre-se de quando você se apaixonou pelo seu cônjuge e tudo que Deus plantou no seu coração, aquela admiração, aquele amor, aquela paixão. E busque isso novamente. Peça a Deus, Deus, reacenda novamente o amor pelo meu cônjuge. Reacende essa chama. E outro pecado que também destrói o casamento é tratar mal o cônjuge e com desrespeito. Existem demônios que agem quando há falta de respeito, xingamentos e quando se é mal educado com o outro. Ali a gente abre portas para demônios agirem na nossa família. Em 1 Pedro 3,7 fala sobre isso. Fala assim, eu quero ler nessa versão que está aqui. Vou ler na versão que está aqui comigo. Do mesmo modo vocês, né, que está falando para os homens, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras. Ou seja, as mulheres estão junto com vocês
para receberem das bênçãos de Deus, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Certo? E da mesma forma também, as mulheres, como já dissemos aqui, que fala lá em Efésios, para nós mulheres honrarmos, respeitarmos os nossos esposos. Com isso, nós estaremos plantando. E agora, para finalizar algumas dicas, antes de você fazer o seu genograma, primeira dica, tenha pelo menos um momento semanal em família. Qual é o dia ou o momento que você já separou para estar com a sua família? Sem telas, sem celular, fazer algo juntos. Pode ser um domingo de manhã, pode ser um dia da semana à noite, mas vocês vão combinar esse momento semanal em família. Para quê? Para interagirem. Olhar um no olho do outro, conversarem, falarem sobre a palavra de Deus, orarem juntos, comerem juntos, brincarem juntos, usem a criatividade. Temos jogos de tabuleiro, temos jogos de cartas. Você pode inventar jogos, você pode brincar se você tem filhos pequenos, de pique-esconde, sei lá. Use a sua criatividade, mas interaja. Então, tenha um momento semanal em família. Segundo, converse e ore com o seu cônjuge. Seja o melhor amigo do seu cônjuge e deixe ele também ser o seu melhor amigo. Não deixe um outro homem ou uma outra mulher ser seu amigo, seu confidente. Isso não é sábio, isso não é prudente. Isso pode arruinar o seu casamento. Terceiro, planejem pelo menos uma viagem por ano juntos. Gente, não precisa ser lá, né? Não, pode ser ali na roça. Pode ser ali em Araguari, não tem problema. Mas façam algo juntos. Saiam de viagem juntos. Isso é tão importante e saudável. Criem memórias juntos. E saiba que os seus filhos não vão esquecer. Vai ser muito bom. Então, planejem uma viagem juntos. Quarto, sirvam a Deus juntos. Faça algo para estar ali, servindo na casa de Deus, junto com o seu cônjuge. Às vezes cada um tem uma área diferente, mas sirvam a Deus. E por fim, tenham amizades saudáveis em Cristo. Convide outros casais, outros amigos para sua casa. Vá para a casa deles. Ah, mas eu estou cansado. Mas isso é tão saudável, sabe? E especialmente para as mulheres que ficam em casa enquanto os esposos trabalham o dia todo, né? As mulheres que trabalham em casa, que limpam a casa, que cuidam das crianças, cuidam do esposo, que trabalham muito em casa. É muito importante para ela, para sua esposa, que você a leve para sair, para fazer algo diferente. Isso é muito bom e saudável. Então, tenha esse tempo com os amigos, tenham boas risadas e que seja um momento de muita alegria e comunhão, ok? Bora lá então para a prática. A Cris e Alisson, as folhas estão aí? Isso. Aí ele vai distribuir uma folha que é o modelo por casal. Essa folha que já tem o modelo, para você olhar aí, você vai escrever como é que está aí. Você vai fazer o seu genograma, o seu mapa de família. E eles vão entregar também uma folha em branco para cada pessoa, ok? Se você tiver dificuldade, nós estamos aqui para ajudar. Assim que todos estiverem com o seu papel, aí eu vou orientando vocês. Receberam?
Então aí você pode ver que tem esse padrão. Tem dois padrões aí, ok? Tem dois padrões. Um deles é somente mostrando aí que um homem. Todo mundo recebeu o papel aí? Alguém está sem? Isso. Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu o papel, que tem os padrões. Aí, Patrícia, tem mais alguém que não recebeu? Aqui, Alisson de cá, o casal. Ah, vai receber já. Todo mundo recebeu esse papel aqui? Que tem um exemplo? Ok. Então, pessoal, vamos lá. De um lado, tem um exemplo de um casal, né? Um homem que se casou com uma mulher, mas o que aconteceu com eles aí? Tem dois tracinhos. Eles se divorciaram, certo? Mas antes disso, eles tiveram 4 filhos, 3 mulheres e 1 homem. Depois que eles se divorciaram, essa mulher casou-se com outro homem, ok? Eu queria ter aquele negocinho, como é que fala? Para poder mirar lá. Então, ali, do lado de lá. Não, não é esse não. Peraí. Peraí, gente, que eu estou no lugar errado. Isso. Teve um divórcio e aí depois teve um novo casamento, ok? Essa filha do meio, que está aí num círculo maior, dentro de outro círculo menor, um círculo menor e um círculo maior, ela se casou com esse outro rapaz aqui. E aí a gente vai ver a ascendência desse rapaz. Obrigada. Ele veio de uma família em que os pais continuaram casados, tiveram 4 filhos, ok? E os avós? Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui perto. Vou tentar mirar. Aqui. O pai, vamos supor que esse seja você, homem. O seu pai, né? Ele, então, tem ali a representação dos pais dele, né? Que são o seu avô paterno e sua avó paterna. De cá. Seu pai se casou com a sua mãe. Tem a representação ali do seu avô materno, que é falecido, e da sua avó materna, que ainda está viva. Ok? Então, aqui você vai colocar as características do seu pai, da sua mãe e dos seus avós. Características positivas e negativas. Ah, o meu avô era violento. Ah, meu pai traiu a minha mãe. Tinha o vício do álcool, ok? Pode colocar também se houve separações, se separou e voltou. E você também vai colocar sobre você. Gente, deu para entender mais ou menos? Ficou confuso? É muita informação de uma vez? Então vamos começar assim. Primeiro, você vai fazer, Primeiro você vai fazer a representação sua. Um quadradinho ligado a uma bolinha, ok? Você e a sua esposa. Faz embaixo da folha para depois você subir os seus antepassados. Bora lá? Na folha branca, isso. Você vai fazer a sua representação da sua família, da sua vida, ok? Então, lá no finalzinho, você faz o seu casamento, o seu esposo e você. Se quiser colocar a idade, fica à vontade. E você pode colocar já, bem no cantinho, características. Meu esposo
é uma pessoa muito ativa, vamos supor. Ou é calmo demais. E eu? Você também, coloca as suas características aí. Então, você está representando só você e o seu cônjuge, ok? Põe só o quadradinho ligado à bolinha e do ladinho as características de vocês. Ai, ele é muito nervoso, sem paciência, eu também. Coloca aí. Tanto defeitos quanto qualidades. Tanto características positivas quanto negativas. Talvez você se lembre mais coisas em casa também, você pode completar. É paciente, é amigo, é interativo, é calado. É animado, é alegre. Extrovertido, introvertido. Fiel. Uma pessoa mais sensível, quieto, sincero, desconfiado, impulsivo. Não leva nada a sério. Ok? Já colocou aí, então você e o seu cônjuge? Beleza? Agora então, você vai subir. Você vai colocar lá o seu pai e a sua mãe. E se você tem irmãos, você vai colocar do seu lado. Aqui. Vou descer se alguém tiver dúvidas. Oi? Mas ela sabe. Faz o seu e faz o dela separado, ok? Que ela sabe da família dela, certo? Só o seu. Não precisa colocar do dela, não. É muita informação.
Vamos lá. Pessoal, hoje é só para você ter uma noção, uma ideia. E depois você vai desenvolvendo mais. Pode fazer em casa. Pode fazer com tempo. Pode perguntar para os seus pais, seus avós, para ter mais informações, né, sobre a família. Sim. Seu pai você não conhece. Mas assim, mas é uma pessoa, tem um quadradinho. Ela não casou com ele, né? Pode colocar aqui, dois tracinhos, isso, exatamente. Você coloca, pode colocar esse lado aqui, né? Que não foi transferência, certo? E você vai deixar. E aí, sobe dela aqui, e ela tem quantos? Ela tem irmãos? Tem irmãos? Você coloca os irmãos aqui, ladinho. Isso. E aqui da sua mãe, você sabe? O pai dela? Não sabe nem do pai nem de mãe. Então, pode fazer um xizinho. Quando é falecido, põe um xizinho. Esses são seus irmãos. São seus filhos. São vivos. Você consegue contar para eles para perguntar na família? Gente, ó, deixa eu pegar o exemplo do meu irmão aqui, com licença. Ele não conheceu os avós, a mãe também já é falecida, mas ele tem os tios. Ele não sabe muita coisa, né, de características da família, mas aí ele vai buscar informações com os tios que estão vivos, certo? E assim que você tiver essas informações, você vai colocar, né, para que você possa, então, desligar os fatos ruins. Ótimo. Hoje em dia, né, temos facilidades. Se você não conhece seu pai, né, também correr atrás, tentar descobrir quem é essa pessoa. Porque isso é importante. Ah, não, mas isso nunca fez falta, nunca fez diferença. Pois eu te digo que é muito importante nós sabermos sobre os nossos pais biológicos, porque isso fala da nossa identidade, ok? Então, se é possível, vá atrás, busque informações, faça teste de DNA, faça o que for preciso, busque saber quem é essa pessoa que você não conheceu, seu pai, ok? Se você sabe como era o relacionamento dos seus pais, eram próximos, eram distantes, era um relacionamento abusivo, era um pé de guerra, né? Era um relacionamento violento ou não. Coloca aí características, como que é ou era o relacionamento dos seus pais, pode colocar aí, e características deles separadas. Minha mãe é assim, meu pai é assado, ok? Como é que tá indo o andamento? Isso. Uhum. Isso. Aham. Exato, isso mesmo, muito bem. Parabéns, ela desenvolveu bem aqui. Teve, igual aconteceu também com o Mauro Júnior, meu esposo. O pai dele está no quarto, acho que é o quarto casamento, que não é casamento, né, na verdade. É isso, só estão juntos. Mas aí você tem que ir representando ali, se teve filho principalmente, né? Se não teve filho, não tem tanta necessidade. Né? Então, alguém tem dúvida?
Ok. Colocaram algumas características aí? Colocaram? Beleza, agora nós vamos para a parte final. Se você sabe de características dos seus avós. Não é um casamento, mas pode fazer tracejada assim, com a mulher e uma filha aqui. Isso. É muito complexo, gente. Por quê? Porque saiu fora dos padrões de Deus, né? Infelizmente. As famílias, muitas famílias, das nossas famílias, ficaram bagunçadas, né? Mas Deus, Ele quer consertar, Ele quer nos ajudar nesse processo. Vamos lá. Ok, pessoal? Então agora nós vamos orar. Você vai orar, olhando nessa folha, nos dados que você colocou aí. Ok? Muito bem. Vamos fazer uma oração. Se você puder fechar os seus olhos. Sei que são muitas informações, muitas dúvidas, muitas questões, mas Jesus vai nos ajudar para que a gente possa compreender todo esse contexto e que a gente possa buscar em Deus esse padrão do céu para a nossa vida pessoal, para a nossa família e para as próximas gerações que virão. Amém? Então eu quero orar, principalmente com você que é o nosso convidado, que está aqui, caiu meio que de paraquedas. Talvez você não entendeu tanta coisa, mas eu quero te dizer que Deus ama você e que Deus ama a sua família e que você lute pela sua família, que você lute pelo seu casamento, que não existe nada mais maravilhoso do que o casamento e a família. Amém? E se você puder colocar a mão no seu coração, nós vamos fazer essa oração e depois vamos continuar. Você pode repetir, dizer: Senhor Jesus, eu entendo que houveram várias maldições na minha família e que chegaram até mim. Mas a partir de hoje, eu decido escrever em Cristo Jesus uma nova realidade para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para os meus filhos e descendentes. Eu peço perdão pelos pecados que eu cometi, machucando a minha família, o meu cônjuge e os meus filhos. Me perdoe, Senhor, e quebre todo o laço com o mal que eu mesmo permiti. Eu também peço perdão pelos pecados dos meus familiares, antepassados. Eu peço perdão, que o Senhor retire e anule todas as maldições, todos os padrões disfuncionais e não saudáveis que vêm acompanhando a minha família. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma coisa que faltou na oração, fala assim: Senhor Jesus, seja o centro da minha família, seja o pilar do meu casamento, me una ao meu cônjuge. Somos tão diferentes, mas no Senhor nós podemos estar unidos.
e vencer as nossas diferenças. Senhor Jesus, seja a luz, o teu Espírito Santo, una-nos, traga harmonia e paz para o meu lar, em nome de Jesus. Amém? Agora, dando a mão para o seu cônjuge, baseado nesse papel e no que vocês escreveram aí, aquilo que são padrões ruins, você vai orar junto com ele, você vai dizer: Senhor Deus, nós pedimos perdão pelo adultério, nós pedimos perdão, que aconteceu do meu avô, pela infidelidade da minha avó, pela violência do meu pai. Eu peço perdão pelos vícios, eu peço perdão pelo aborto que eu cometi, que a minha mãe cometeu. E assim você vai olhando nessa folha. Você pode falar baixinho, ninguém vai estar te escutando nem nada. Mas você vai orar agora e pedir perdão e declarar esses padrões sendo cancelados na sua família. Se tiver como, Amandinha, colocar uma canção para nós, bem baixinho. E se você não sabe orar, você vai dizer, pode dizer, você e Deus, falar com Ele, fala: Deus, entra na minha família, entra na minha história e faça algo novo. Faça algo novo. Peça perdão. Na minha família houve suicídio. Tem um tio, avô que se suicidou. E esse espírito de morte, ele estava querendo acompanhar a minha vida. Eu, Juline. Então, eu entendi isso e eu pedi perdão. Falei: Senhor, perdão por esse tio lá atrás que se suicidou. Mas eu não aceito espírito de morte, espírito de depressão, de pensar em tirar a vida, me acompanhar. Então, você vai fazer isso. Você vai dizer isso. Espíritos de infidelidade conjugal. Peça perdão, fala: Deus, perdoa o meu pai que não foi fiel à minha mãe. Perdoa, Senhor. E cancela isso na nossa família. Eu renuncio isso, eu não aceito isso mais. Esses espíritos do mal que estavam vindo acompanhando, eles não vão ter mais autorização de continuar na minha família, na minha vida, na vida dos meus filhos e dos meus descendentes. E nós vamos ter famílias felizes, famílias abençoadas na presença de Deus. Eu declaro em nome de Jesus. Se você também precisa perdoar, diga isso agora. Deus, eu perdoo a minha mãe, perdoo o meu pai, por isso que eles fizeram, ou pelas negligências. Perdoe também o seu cônjuge. Perdoe algum parente que te magoou profundamente. O perdão é uma decisão. E Deus vai te dar força para perdoar. Eu perdoo, Jesus, eu perdoo. Toda maldade também, roubo, desonestidade, maldade.
estupros, tudo isso. Peça perdão. Pedofilia. Senhor, perdoa isso que aconteceu na minha família. E desliga, Deus, toda a ação do mal que foi ligada quando houve esse pecado na minha família, Deus. Eu declaro que esses demônios não vão alcançar a minha vida, não vão alcançar os meus filhos, as próximas gerações. Em nome de Jesus. Para finalizar, então, nós vamos fazer uma última oração. Amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram e tudo se fez novo. Mais uma oração, se você puder repetir comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu também renuncio do meu coração e da minha memória quaisquer resquícios de tristeza, ressentimentos, culpas, rejeição, solidão, que possa ter surgido por desentendimentos, separações ou divórcio. E eu rejeito toda visitação de espíritos do mal, familiares, na minha vida. Renuncio a todo lixo da minha alma hoje. E te peço, Senhor Jesus, cura as feridas dentro de mim e apaga essas recordações de traumas e sofrimentos. Espírito Santo, tenha liberdade de escrever uma nova história na minha família e na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Se você pode ficar de pé e dar um abraço apertado no seu cônjuge, dizer que você ama essa pessoa, que você tem um compromisso para a vida toda. Pode dar beijo, fica à vontade.